Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Salmo 91:1. Essas palavras não são apenas poéticas, elas são a porta de entrada para uma vida espiritual mais profunda. Note que o texto não diz aquele que visita ou aquele que conhece o esconderijo, mas sim aquele que habita. Habitar implica permanência, constância e intimidade. É viver nesse lugar. Não é orar esporadicamente, não é buscar a Deus só quando as coisas apertam. É fazer da presença de Deus a sua morada. Mas que lugar é esse? O esconderijo do Altíssimo não é um lugar físico, mas um espaço espiritual de comunhão com Deus. É o lugar onde você entra quando fecha os olhos e dobra os joelhos com sinceridade. É o lugar onde a alma é lavada, onde as lágrimas são recolhidas, onde os medos se aquietam, porque a presença dele é maior do que qualquer ameaça. Quem habita nesse esconderijo não está ileso de problemas, mas está coberto por uma presença que o mundo não pode ver, nem entender. É como estar no meio da tempestade, mas dentro de uma casa firme. A chuva cai, os ventos sopram, mas você sabe que está protegido. É um refúgio silencioso onde a alma encontra repouso, mesmo em tempos de guerra. Habitar no esconderijo do Altíssimo é o chamado de todo aquele que crê. Não é privilégio de alguns mais espirituais. É para você, para hoje, para agora. E talvez você esteja ouvindo isso com o coração cansado, com a mente cheia, sem saber por onde recomeçar. Mas essa é a hora de buscar esse lugar, e não apenas como visitante, mas como quem decide morar ali, porque quem habita no esconderijo do Altíssimo vive o sobrenatural, e é sob essa sombra, a sombra do Onipotente, que encontramos descanso. Descansar, uma palavra simples, mas tão distante da realidade de muitos. Vivemos em um tempo em que a mente não para, o corpo adoece e o coração se agita. Há cansaços que vão além do físico, há fadigas da alma que só Deus pode tratar. E é exatamente sobre isso que o Salmo 91 fala. Quando afirma, a sombra do Onipotente descansará. A sombra do Onipotente não é uma metáfora vazia. Ela é o sinal da proximidade de Deus, porque só descansa à sombra quem está muito perto, quem se aproxima tanto de Deus, que é coberto por sua presença. Não se trata apenas de crer em Deus, mas de andar com Ele, de parar de lutar com suas próprias forças e aprender a repousar em suas promessas. Mas descansar em Deus não é passividade, é um ato de fé. É dizer, eu sei que não controlo tudo, mas confio em quem está no controle. É abrir mão da ansiedade, do desespero, do impulso de resolver tudo sozinho. É entrar em um lugar onde o caos do mundo já não comanda seus passos, porque seu coração está ancorado em algo maior. Essa sombra é real e ela traz paz. Em Êxodo 33, Moisés faz um pedido ousado a Deus: mostra-me a tua glória. E Deus o esconde em uma fenda da rocha, cobrindo-o com sua mão, para que ele não fosse consumido pela intensidade da presença divina. Ali, Moisés experimentou o que é ser guardado por Deus. E é essa mesma sombra, essa mesma proteção que está disponível para mim e para você. Quantas vezes procuramos descanso em distrações? Quantas vezes fugimos do silêncio porque temos medo do que ele pode revelar dentro de nós? Mas é nesse silêncio sagrado, nesse abrigo invisível, que a alma reencontra seu centro. A sombra do Onipotente não é ausência de problemas, é presença de Deus no meio deles. E quando você aprende a descansar nele, algo começa a mudar. Você para de reagir com medo e começa a responder com fé. Você aprende a se calar diante da angústia, porque sabe que Deus está agindo, mesmo quando tudo parece parado. Você descobre que o verdadeiro descanso não está em dias mais fáceis, mas em uma confiança mais profunda.
E é essa confiança que transforma o próximo versículo do Salmo em uma declaração de poder. Ele te livrará. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Salmo 91:3. A promessa aqui é direta e cheia de significado. O laço do passarinheiro representa armadilhas invisíveis, ciladas sutis que se colocam no caminho sem que a gente perceba. Já a peste perniciosa é aquilo que vem de forma súbita, assustadora, destrutiva, algo que foge ao nosso controle. Duas ameaças diferentes, uma sorrateira, outra violenta, mas ambas estão sob o cuidado de Deus. O laço é feito para prender, a peste para matar. Mas quem habita no esconderijo do Altíssimo é protegido das duas. E não porque tem superpoderes, mas porque está coberto pela presença do Deus que vê o que os olhos humanos não veem. Talvez você esteja vivendo cercado por laços, tentações, relacionamentos tóxicos, decisões erradas, ambientes espiritualmente pesados, ou talvez esteja lidando com uma peste emocional, ansiedade, medo, diagnósticos difíceis, inseguranças profundas, mas a palavra de Deus afirma: Ele te livrará. Essa não é uma possibilidade, é uma certeza para os que confiam. É interessante notar que o passarinheiro só arma laço para o que tem valor. Ninguém arma cilada para capturar o que não tem importância. Então, se você está sentindo ataques, resistências, pressões, saiba, você é valioso. O inimigo sabe disso e por isso tenta impedir que você caminhe com liberdade. Mas nenhuma armadilha é mais forte do que a mão de Deus. Nenhuma peste é mais poderosa do que a palavra que nos guarda. O Salmo 91 é um grito de liberdade para quem anda preso. É uma oração de cura para quem foi ferido. E é uma declaração de livramento para quem está no meio da guerra. Seja qual for a sua luta hoje, Deus te vê. E Ele já está agindo por caminhos que você ainda não enxerga. Você não precisa vencer tudo sozinho, porque há um escudo invisível entre você e aquilo que te ameaça. E é sobre esse escudo, esse cuidado impenetrável, que o Salmo começa a construir a imagem mais poderosa do seu texto. Mesmo quando o mundo desmorona ao redor, aquele que confia no Senhor permanece de pé. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmo 91:7. Essa é uma das promessas mais conhecidas do Salmo 91, mas também uma das mais mal compreendidas. Não se trata de imunidade contra o sofrimento, nem de uma fé triunfalista que ignora a realidade da dor. Essa declaração é, antes de tudo, uma garantia espiritual de que, mesmo quando tudo parecer ruir ao nosso redor, a presença de Deus permanece como âncora para os que confiam nele. 1000 cairão ao teu lado. Isso significa que sim, haverá batalhas, haverá perdas, haverá momentos em que parecerá que tudo está desmoronando. Gente que você amava pode te decepcionar. Planos podem falhar, portas podem se fechar. Você verá situações desabarem diante de seus olhos e às vezes vai se perguntar: por que ainda estou aqui de pé? E é aí que entra a promessa: mas tu não serás atingido. Isso não quer dizer que você não será tocado por lágrimas, que não sentirá medo ou que será poupado de todas as dores, mas quer dizer que nenhuma dessas dores terá poder de te destruir. Você pode até cair de joelhos, mas não cairá em abandono. Pode se curvar de cansaço, mas será levantado pela mão de Deus. A proteção do Altíssimo não é uma redoma que te isola do mundo. É uma fortaleza que te sustenta dentro dele. A Bíblia está cheia de exemplos assim. José foi jogado num poço pelos próprios irmãos, mas não foi destruído. Daniel foi lançado numa cova de leões, mas não foi devorado. Paulo foi apedrejado, preso, perseguido, mas não perdeu sua fé nem sua missão.
E Jesus, o próprio Filho de Deus, foi rejeitado, ferido, crucificado, mas a morte não o venceu. O que o Salmo 91 nos ensina é que mesmo quando tudo ao redor desaba, quem está firmado em Deus permanece de pé. Não por força própria, mas porque há algo, ou melhor, alguém, invisível sustentando por dentro. Você pode estar rodeado de perdas, pode estar no centro de uma crise, mas Deus está dizendo, você ainda está de pé porque eu estou com você. Talvez você tenha visto pessoas sucumbirem às mesmas batalhas que você enfrenta, e isso te faz pensar, por que comigo é diferente? A resposta não está em você, está nele. É a graça que te sustenta, é a promessa que te guarda, é o escudo que não falha. E se você continua em pé, mesmo depois de tudo o que passou, então preste atenção, isso é um sinal de que há um propósito sobre a sua vida que o inferno não pode impedir. Um sinal de que o mundo pode até balançar, mas quem está firmado na rocha não será abalado. E o segredo para continuar de pé, mesmo em tempos difíceis, está em uma decisão: fazer de Deus o seu refúgio. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Salmo 91:9. Essa não é apenas uma afirmação bonita, é uma escolha. Dizer que o Senhor é o seu refúgio é declarar diante de tudo e de todos que você decidiu confiar nele acima das circunstâncias, acima da lógica, acima do que os olhos podem ver. Refúgio, no original hebraico, carrega a ideia de um lugar alto, inacessível ao inimigo, uma torre segura onde ninguém pode te tocar. É um abrigo de guerra, um esconderijo para tempos de ataque. E o salmista não diz que Deus oferece um refúgio. Ele diz que o próprio Deus é o refúgio. Ou seja, não é apenas um local seguro, é uma presença segura. Mas aqui há um detalhe precioso. O versículo diz, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Deus não se torna refúgio por acidente. Ele se torna refúgio quando você escolhe habitar nele. É uma decisão diária, contínua, persistente. É mais do que dizer eu acredito em Deus. É dizer eu moro nele. É levar Deus para dentro do seu cotidiano, das suas decisões, dos seus medos. É transformar sua fé em prática, sua oração em casa, sua Bíblia em chão firme onde você pisa. Você não pode controlar as tempestades da vida, mas pode decidir onde vai se abrigar quando elas vierem. Muita gente corre para os lugares errados. Confia em dinheiro, em pessoas, em títulos, em sua própria inteligência. Mas, quando os ventos sopram forte, tudo isso desaba. Somente aquele que escolhe Deus como morada permanece firme. E o mais belo é que esse refúgio não é passivo. É um lugar onde você é fortalecido por dentro, porque morar no Altíssimo é ser reabastecido de esperança quando o mundo quer te esvaziar. É ser lembrado do seu valor quando tudo te tenta diminuir. É estar cercado por uma presença que te transforma, mesmo em silêncio. Há algo que só é revelado aos que permanecem, não aos que apenas visitam. A fé nos domingos, nem aos que apenas falam de Deus sem se renderem a Ele, mas aos que vivem nele, dia após dia. Mesmo na dor, mesmo na espera, mesmo na confusão. E sabe o que acontece com quem habita nesse lugar? Deus envia socorro. Mas não qualquer socorro. Ele envia anjos, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmo 91:11. Essa é uma das declarações mais misteriosas e reconfortantes de toda a Escritura. Ela nos revela que, além da presença do próprio Deus, existe um exército invisível, em constante movimento, enviado especialmente para proteger aqueles que andam com ele. Mas repare bem, aos seus anjos dará ordem, ou seja, eles não agem por vontade própria.
Eles agem sob comando direto do Altíssimo. E não é qualquer comando, é um decreto específico a teu respeito. Isso quer dizer que existe um plano de proteção celestial direcionado exclusivamente a você. Há uma cobertura espiritual ao seu redor que você não vê, mas que está em ação. Quantas vezes você desviou de um acidente sem saber? Quantas situações foram evitadas sem que você sequer percebesse o perigo? Quantas decisões erradas foram interrompidas no último instante? Há momentos em que pensamos que foi sorte, mas a Bíblia nos lembra, foi ordem de Deus. E esses anjos não são apenas figuras simbólicas, eles são reais. Na palavra, vemos anjos livrando Daniel na cova dos leões, protegendo Elias no deserto, consolando Jesus no Getsêmani, libertando Pedro da prisão. Eles atuam no invisível, mas impactam o visível. Eles não estão ao nosso serviço, estão a serviço de Deus, mas enviados por amor a nós. A promessa também diz, em todos os teus caminhos. Não apenas nos momentos de oração ou nos cultos, mas em todos os caminhos. Na ida ao trabalho, nos corredores do hospital, nas noites sem sono, nas ruas perigosas, nas estradas, nas decisões difíceis, no meio da crise. E quando pensamos que estamos sozinhos, não estamos. O céu está mais perto do que imaginamos. O mundo espiritual é silencioso, mas não é ausente. Há uma movimentação constante ao seu favor. Mas tudo isso não é para criar em nós uma fé mística ou supersticiosa. É para nos lembrar de que a segurança verdadeira não vem do que temos ou vemos, mas de quem nos guarda. E mesmo que venham as lutas, mesmo que a guerra se levante, mesmo que o medo bata à porta, existe uma cobertura que nenhuma ameaça pode romper, e é nesse lugar de segurança espiritual que nasce a oração mais sincera. Aquela que brota do fundo do peito, quando a alma já não tem palavras, só clamor. Senhor, meu Deus, hoje eu me aproximo de Ti com o coração aberto, desarmado, cansado, mas confiante. Porque mesmo quando tudo parece incerto, a Tua palavra permanece firme. Tu és o meu refúgio, és o meu escudo, és a minha torre forte, e eu me coloco agora sob Tuas asas. Pai, quantas vezes eu tentei resolver tudo sozinho? Quantas vezes corri, me desgastei, me desesperei, e só depois percebi que bastava me abrigar em Ti. Por isso hoje eu não venho com argumentos nem com justificativas. Eu só venho com fé e com fome de Ti. Tu conheces meus medos mais secretos, minhas angústias mais silenciosas, sabes o que tenho enfrentado, o que me tira o sono, o que me rouba a paz. Mas hoje, Senhor, eu descanso à sombra do Onipotente. Eu escolho Te fazer minha morada, não como visitante, mas como filho, como alguém que decidiu não viver mais à mercê das circunstâncias, mas coberto pela Tua presença. Livra-me, Senhor, das armadilhas que não vejo. Guarda minha mente dos pensamentos que me adoecem. Quebra os laços que querem me prender. Que Tua verdade seja meu escudo e Tua fidelidade minha fortaleza. Envia Teus anjos ao meu redor, Pai. Guarda minha casa, minha saúde, meus passos, meus sonhos. Que nenhuma peste, nenhuma escuridão, nenhuma ameaça tenha poder contra mim. Porque quem habita em Ti está seguro, mesmo no meio da batalha. Eu Te agradeço por cada livramento silencioso, por cada vez que me guardaste sem que eu soubesse. Eu Te louvo por estar comigo até quando não percebo, e declaro agora, com fé, Tu és o meu pastor, Tu és meu abrigo, Tu és o meu escudo. Me ensina a permanecer, a confiar, a descansar, mesmo quando a tempestade não cessa, mesmo quando o milagre ainda não chegou, porque o maior milagre, Senhor, é saber que o Senhor está aqui, e só Tua presença já é suficiente para me fazer seguir em paz. Em nome de Jesus. Amém. O Salmo 91 não é um amuleto, não é uma superstição,
nem uma oração mágica que afasta todo o mal num passe de mágica. Ele é muito mais do que isso. É um convite à habitação, é um chamado profundo para viver em aliança com Deus, não apenas nos momentos de desespero, mas todos os dias. Esse salmo nos ensina que há um lugar de segurança que o mundo não pode oferecer. E esse lugar é a própria presença de Deus. É ali que o medo perde a voz. É ali que a alma encontra repouso. É ali que a guerra cessa por dentro, mesmo que continue por fora. Talvez você tenha vivido um tempo de angústia, em que tudo parece frágil, instável, cansativo. Talvez você tenha se sentido exposto, vulnerável, como quem caminha por um campo minado. Mas hoje o Senhor te diz: vem para debaixo das minhas asas, porque debaixo das asas de Deus existe cobertura, existe consolo, existe proteção e, principalmente, existe esperança. Não importa se 1000 caíram ao seu lado, se você perdeu, se sofreu, se andou por vales escuros ou se sente cercado. A promessa é clara: tu não serás atingido. Não, porque a dor não vem, mas porque ela não te define. Não porque você é forte, mas porque Deus é teu escudo. E se você se sente fraco, cansado, sem saber como continuar, respira fundo, relembre cada palavra que lemos hoje e repita no seu coração: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Esse descanso é real. Essa sombra é verdadeira. Essa promessa é sua. Então, se essa mensagem falou ao seu coração, não guarde só para você. Envie para alguém que precisa ouvir isso hoje. Deixe nos comentários o que Deus ministrou em você nesse tempo. Seu testemunho pode ser resposta para outra pessoa. E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora. Aqui você vai encontrar palavra viva, toda semana. Que o Senhor te cubra com suas asas, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.